todos muito bem-vindos. Hoje nós iniciaremos aqui o capítulo do superego, que representa essa consciência, ele representa a lei e ele é a síntese. Então eu vou começar aqui com uma frase de início que diz o seguinte: as leis universais são eternas, regem somente aqueles que as infringem. Para os que as cumprem, elas não existem. Então, e com um olhar até de alguma coisa que a gente falou no último capítulo, no último vídeo, em relação às leis. Então, se eu cumpro essas leis, não tem lei nenhuma. Ela só existe para aqueles que não as cumprem. Vou passar aqui a palavra para o Lincoln fazer a leitura. Muito obrigado. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Agora chegando no último capítulo dos nossos estudos e já tecendo um comentário dessa frase que você leu, a frase em si já é uma síntese, já traz brilhantemente essa síntese. Então vamos lá na página 157. O superego emerge e é conceituado na obra de Freud em 1923, depois da publicação do artigo O Ego e o Id, sendo concebido como a consciência moral do sujeito. É responsável por diversas funções às quais Freud integra várias atribuições, sendo as principais autoobservação, consciência moral e base de apoio aos ideais. A gênese do superego é a consciência moral. Freud sugere funções morais da personalidade, a qual corresponde de modo geral à aprovação ou desaprovação de ações e desejos, baseados na retidão, autoobservação crítica, autopunição, exigência de reparação ou arrependimento por ter agido contra as leis. Quando não possuímos consciência para compreender o superego, ele torna-se um enigma. Para compreender algo, devemos estar próximos a ele. Podemos dizer que o superego estabelece e impõe as leis. Uma delas é a lei da ação e reação, um paradigma da física, uma lei que nos assiste de instante a instante. Seja qual forem nossas atitudes, repercutirá em algum momento de nossa existência. Se foi gerada uma boa ação, retornará uma boa reação. Por exemplo, se dou dinheiro, recebo dinheiro. Se dou amor, recebo amor. Mas se minha ação for negativa, receberei também ações negativas. Por exemplo, se roubo, sou roubado. Se agrido, sou agredido. Essa lei revela nosso caráter e também nossas ações no passado. Observe sua vida e a vida das demais pessoas como está. Esse é o resultado de nossas ações no passado. Posso? Com certeza. Quando eu coloquei essa parte aqui que diz que é para observar a vida e a vida dos demais do que está acontecendo, é justamente por essas idas e voltas. Então o superego, nesse sentido, ele criou as leis e ele deixou as leis ali. Então elas, visivelmente, elas não existem. Eu vou pegar uma ideia, um exemplo melhor, assim, bem prático. É o nosso planeta. Você percebe que não tem nada ali, daqui para cima. Não tem nada. Mas se eu quiser sair, tem leis lá dizendo que eu não posso. Então elas são invisíveis, mas elas existem. O superego é assim. Então vamos dizer que aqui é mente, até como é trazido o id até a Terra, como se fosse o id, depois da Terra até a parte, o ego, depois o superego. Então só vou conseguir sair se eu cumprir as leis, se eu compreender essas leis. Então quando você leu ali e eu trouxe essa parte de observar as pessoas e o que está acontecendo com as pessoas, se está acontecendo algo com elas é porque elas estão passando por um processo de retorno de algo que elas fizeram. Nesse sentido que nós tiramos esse olhar que muitos de nós temos de que alguém é vítima. Não, não é vítima não. Então está correspondendo por algo que cometeu anteriormente.
E como caímos na falha de querer punir também. Acontece algo, já queremos punir. Né? E sou eu trazendo essa punição para mim, porque eu também faço isso de alguma forma e não percebo. Né? Então, na Bíblia, encontramos os seguintes versículos citando a lei da ação e reação. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44, escrito está que uma árvore se conhece pelos frutos. Nada está oculto aos olhos de Deus, a quem havemos de prestar contas. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Já em Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do erro é a morte, mas Deus oferece gratuitamente a vida eterna. A lei diz o seguinte: o erro deve ser corrigido e o erro corrigido cessa a reação. Cessando a reação, nascerá a pax, da língua tiro-fenícia Pictis, Aleph e Shadu, ou o mesmo Pai, Filho e Espírito. A eterna Trindade. No esoterismo, o superego é o demiurgo, o verbo, o sou, o que sou. É onisciente, onipotente, onipresente, imaterial, atemporal, pessoal. É a lei, o Pai, o Sol. É unidade múltipla perfeita, luz e compreensão do mundo. É o fogo que arde sem se ver, incinera tudo que esteja em conflito com a lei. Fogo que dissipa nossa ignorância e ilumina nosso conhecimento. Fogo que elimina de nós o que não somos, transmuta o id em luz. Para entrar no superego devemos ser autênticos, perfeitos. Somente o perfeito ingressa na corrente do som, no plano dos Budas, anjos e espíritos divinos. O superego é o criador das leis. A Bíblia cita as principais leis, as quais nos regem e nos guiam. Estas leis estão fundamentadas nas tábuas da lei do profeta Moisés, o qual escreveu por mandato de Jeová os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não jurar seu santo nome em vão. Terceiro, santificar as festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não fornicar. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso depoimento nem mentir. Nono, não adulterar. E 10º, não cobiçar os bens alheios. O que muitos não sabem é que são 12 as leis principais, as quais vibram em nosso corpo como uma escala musical. Quando são violadas, ressoam e retornam ao violador, para que reconheça o motivo da infração. As leis, se seguidas e praticadas fielmente, cristalizam-se em nós. Essas leis relacionam-se também aos 12 discípulos. Estas leis são regidas pelo grande mestre Yeshua ben Pandira, o nosso Jesus Cristo. O mestre gnóstico Samael Aun Weor nos convida a olhar com humildade, devoção e respeito para as 12 leis e que pratiquemos fielmente nesta era de Aquário, na qual estamos vivendo desde o dia 4 de fevereiro de 1962. Lembre-se que o caminho que leva à perfeição é estreito e difícil. Então, temos aqui esse dodecálogo, esses 12 mandamentos trazidos, desvelados, né, pelo mestre Samael. Amarás a teu Deus interno e ao próximo como a ti mesmo. Estudarás a doutrina secreta do Salvador do mundo. Terceiro, não vituperes jamais ao próximo, nem fales palavras imodestas ou vãs. Quarto, deverás sacrificar-te por amor à humanidade e amar a teus piores inimigos. Quinto, deves obedecer à vontade do Pai, assim nos céus como na terra. Sexto, não cometerá fornicação ou adultério em pensamento, palavra e obra. Sétimo,
Lutarás contra o mundo, o demônio e a carne. 8º, deverás ser infinitamente paciente e misericordioso. 9º, praticarás transmutação sexual com tua mulher. 10º, lavará teus pés nas águas da renúncia. 11º, cumpre teu dever. E 12º, faz com que tua luz brilhe. E agora, então, vamos falar um pouco mais de cada um desses mandamentos. Lá no primeiro, amarás a teu Deus interno e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro ama o teu Deus interno, conhece a ti mesmo, através do autoconhecimento, para depois poder amar teu próximo. Não temos como dar aquilo que não possuímos. Lembre-se que não fazemos mal e nem bem a ninguém, senão a nós mesmos. E não conseguiremos nunca tratar o outro com o devido respeito, se não respeitamos nós mesmos, se não nos conhecemos e assim por diante. Sim, que é um mandamento bem profundo, porque amarás a teu Deus interno. Então, primeiro ama teu Deus. Mas quem que é o meu Deus? Estou olhando lá, então eu não vou conseguir ver o outro. Aí quando eu me volto para esse interno, aí eu deixo de ser esse eu. Uhum. Aí eu sou o todo. Daí eu compreendo o próximo. Sim. Segundo, estudarás a doutrina secreta do Salvador do mundo. Conhecer a doutrina secreta é conhecer e aplicar os 3 fatores da revolução da consciência: o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Primeiro, morrer. Eliminar os defeitos psicológicos, pensamentos relacionados com os 7 pecados capitais para despertar consciência. Se a semente não morre, a planta não nasce. Para isso, devemos eliminar os instintos animalescos vivos em nossa mente, para que possamos gozar da autêntica iluminação. Segundo, que é o nascer, realizar transmutação sexual. Deve ser praticado após os 21 anos de idade. Está relacionado diretamente com a energia sexual criadora, a qual deverá ser usada exclusivamente no crescimento espiritual. A transmutação sexual nos possibilita a adentrar em níveis mais profundos da nossa mente. E o terceiro, que é o sacrifício pela humanidade, é entregar o conhecimento necessário para que aconteça a revolução da consciência da humanidade, sem distinção ou discriminação, sem exigir nada em troca. Aí, Lincoln, estudar a doutrina, tem muitas pessoas que estudam, mas isso não é o suficiente. Então aqui é colocado esses 3 fatores da revolução da consciência com esse objetivo de que eu coloque isso em prática. Então a Bíblia em si, ela sintetiza esses 3 na vida seja no caminho do Gólgota do próprio Cristo, onde ele mostra essa sequência do morrer, de eliminando esses defeitos, ou seja, ele não julgava e ele não reclamava, ele simplesmente trilhava o caminho dele. O nascer é transmutação sexual, então ele também tinha uma pessoa com quem ele transmutava, ou seja, ele fazia essa conexão sexual, e simboliza também lá no caminho do Gólgota com a cruz, que são as 2 traves, então tem o masculino e o feminino. E esse sacrifício é a obra que ele deixou, o que ele fez. Então ele deixa isso lá bem claro para quem realmente quer aprender. E continuando, então, os mandamentos, chegamos ao terceiro. Não vituperes jamais ao próximo, nem fales palavras imodestas ou vãs. Respeite as leis para que não sejas condenado,
porque toda atitude ou gesto tem o poder de ofender a dignidade e honra de alguém. Então não afronte ou insulte ninguém, nem a ti mesmo. Claro, todos esses mandamentos de alguma forma vão fazer um link com o primeiro. E esse traz muito claro isso, desse não vitupere jamais ao próximo, porque trazendo a lei de ação e reação, para quem que eu estou fazendo isso? Pra quem? E claro, traz, como nós somos um superego, traz essa ideia de realmente respeitar as leis. Porque se eu respeito, então todas as minhas atitudes elas vão ser dignas. Agora, se eu desrespeito, então toda atitude ou gesto, ela vem com poder, e o poder ele é ao contrário ao amor. Então ele vai de alguma forma ofender a dignidade ou honra de alguém. E aí, claro, volta para mim. Quarto mandamento: deverás sacrificar-te por amor à humanidade e amar a teus piores inimigos. Doe-se. Doar-se é não cansar de modo algum na petição de ajuda de teu próximo. É entregar o necessário para que possa evoluir conscientemente, sem distinção ou discriminação, sem exigir nada em troca. Os piores inimigos são os que mais necessitam de nossa ajuda. Ame-os. E aí traz um desafio. Esse é grande. Esse doar-se, ele realmente é doar-se. É eu entregar algo e não nem lembrar daquilo que eu fiz. Isso é doar-se. Agora você fala, nossa, eu ajudei o Lincoln, fiz aquilo para alguém. Tiro foto, publico. Olha, isso aí não é doação. Isso aí eu estou querendo de alguma forma me promover. É vaidade. Então, uma vaidade. E amar o próximo, quem que é o próximo? É aquele que precisa de ajuda. Sim. E uma outra parte aqui bem importante é entregar o necessário. Gente, não adianta eu dar uma casa, dar um ano de mercado para a pessoa, gente, não vou ajudar. Eu vou ter que dar o necessário assim, para a pessoa, de modo que a pessoa consiga sair daquela situação, mas que ela corra atrás. Senão eu não estou amando o meu próximo, eu estou sacrificando ele. É o famoso provérbio do não deu peixe, ensina a pescar. Quinto mandamento: deves obedecer à vontade do Pai, assim nos céus como na terra. Obedecer à vontade do Pai é não pensar, é estar atento a tudo, sempre no presente, sem dispersão. Síntese pura, né? Sim. E é isso mesmo. Então, fazer a vontade do Pai, que é síntese, é não pensar. Quando você fala do anticristo, ele está falando do pensamento. O pensamento é contra a cristificação, é contra essa energia do Cristo. Porque a energia do Cristo é sintetizar. Isso. E o pensamento, ele dualiza. Então, fazer a vontade do Pai é realmente não estar pensando. Quando eu vou orar, eu volto para mim, então não penso. Então, essa conexão com o Pai. Exatamente. Sexto mandamento: não cometerá fornicação ou adultério em pensamento, palavra e obra. Não descumpra o compromisso com Deus através da fornicação ou do adultério, eliminando pensamentos luxuriosos de sua mente. Não desperdice energia sexual através do orgasmo primitivo. É dever daqueles que querem melhorar manter-se no ato sexual sem o espasmo. Aí nós entramos na lei que fala sobre a fornicação. Então, a fornicação, muitas vezes a palavra ela pode trazer definições diferentes, mas para a gnose, ela fala algo sobre eu cometer o crime de jogar minha energia fora, chegar ao espasmo. Então, todo o orgasmo primitivo, ele é profano. Então, o crime contra o Espírito Santo que a Bíblia nos traz é
esse espasmo, ou seja, é chegar a esse orgasmo primitivo. Uhum. E o adultério é eu ter essa relação com mais de uma pessoa. Não, tem que ser com uma. Então, por quê? Porque adultera, ou seja, as energias são diferentes. Sim, Aí eu começo a ter conflitos. exato. E aí traz muito bem, porque assim, ó, fala em pensamento, palavra e obra. Não adianta só ter lá, não, eu estou devidamente casado com uma pessoa, mas em pensamento, está casado com... Como é que é esse casamento? Será que é só com uma pessoa? 7º mandamento. Lutarás contra o mundo, o demônio e a carne. Viva no mundo, mas não pertença a ele. Viva em um corpo, mas não pertença a ele. Não sirva a mente, não alimente seus desejos instintivos, absurdos e primitivamente egóicos. Desapegue-se de tudo e de todos. É o que debatemos lá no final do capítulo do ego, quando falávamos desse desapego das coisas materiais para nos voltarmos para esse campo, esse trabalho espiritual. E também dá para trazer aquele exemplo que eu estava dando do útero, né? Então nós estamos dentro do útero da mãe, com a mãe nos alimentando, mas eu preciso sair dali. Então, assim, eu tenho que lutar contra essa zona de conforto e me desapegar. Até quando eu vou ficar aí? 8º mandamento. Deverás ser infinitamente paciente e misericordioso. Mantenha-se equilibrado e benevolente sempre, para não perder a calma. Seja conscientemente tolerante e misericordioso com os erros ou fatos indesejados, para que possa suportar as dificuldades da vida, com o coração compadecido, com compaixão pelo sofrimento e dor do próximo. Vai muito de encontro com o que também debatemos há não muito tempo atrás, de que uma vez que a gente comece a estudar melhor essa lei do livre-arbítrio, da ação e reação, de nós não olharmos para o outro e dizer, bem feito, isso aqui é o pêndulo voltando, então a pessoa merece. Não, não é assim que funciona. É olhar, compreender esses pêndulos, tanto nesse externo, mas também internamente. E aprender com isso. Aprender com os nossos erros, mas também aprender com a observação, que é o ideal. E até mesmo porque, se eu estou tendo esse olhar de que, porque você fez isso, porque o outro fez aquilo, tipo, numa forma de condenação, essa cena também se repetirá. Da forma que eu vou estar numa situação e a pessoa vai falar a mesma coisa. Então, essa é a minha. Sim. E por isso, as repetições. É a dualidade. 9º mandamento. Praticarás transmutação sexual com tua mulher. O sexo não é apenas para reprodução ou satisfação sexual. O ato sexual é divino. Na conexão sexual podemos refinar a energia sexual bruta e desejosa do impulso sexual para aumentar o nível de consciência, impedindo que o desejo desenfreado danifique nossa psique, desperdiçando energia através do orgasmo primitivo. E claro, esse mandamento ele traz uma questão primordial de tudo que a gente vem estudando ao longo dessa obra que você escreveu, e onde tudo se afunila, e a porta por onde a gente saiu, a porta pela qual devemos retornar. Então é grandioso esse 9º mandamento da transmutação sexual. E também, como nós falamos nesses estudos, que chega um momento que você percebe que até esse prazer sexual ele não sustenta mais. Aí é o momento que eu preciso olhar, tem alguma coisa além disso tudo. Daí de eu me voltar para uma doutrina ou algo que me ensine algo diferente. Sim.
Porque se eu continuar nisso, aí entra o vício, aí a depravação, essa promiscuidade, essa perversão e, por que não dizer, uma degeneração do ser humano, que é através do sexo. O sexo, ele nos leva para dois caminhos. Ou ele leva para o céu ou para o inferno, aí você escolhe. 10º mandamento. Lavarás teus pés nas águas da renúncia. As águas da renúncia são as bênçãos da consciência aos nossos erros, para que, a pés enxutos, atravessemos o mar da vida sem tocar a matéria tamásica, a mais grosseira entre todas. É o mar que invade hoje nossas vidas com suas águas impuras. E aí, o que eu tenho que renunciar? Claro, cada qual vai precisar enxergar onde está pisando e que caminhos eu estou indo, percorrendo, para ver o que eu preciso renunciar. Mas só de olhar esses mandamentos anteriores já dá para ter uma ótima ideia do que é preciso ter essa renúncia. Sim, e de realmente tirar essa repetição onde nossos pés estão andando. Então, quando você fala de lavar os pés, eu estou falando nisso, de não andar nos mesmos caminhos. Porque eu sei que se eu sei que não é um caminho bom, por que eu continuo andando? Então, eu preciso lavar esses pés, eu preciso renunciar aqui. Sim. 11º mandamento. Cumpre teu dever. Cumpra o teu dever, elimine de ti o mal, transmute sua energia sexual e ensine teu próximo como fazer isso. Recorde sempre que tu tens o dever de buscar a senda dolorosa, estreita e difícil, que conduz à luz. Que está atrelado muito a esse sacrifício pela humanidade. Os 3 fatores, né? De passar todo esse ensinamento. Exato. 12º mandamento. Faz com que tua luz brilhe. Sintetize a dualidade. Compreenda as leis universais. Passe o ensinamento adiante. Quanto mais luz passar, mais luz receberás. O leão da lei combate-se com a balança. Quem tem capital com que pagar, sai-se bem nos seus negócios. Quem não tem com que pagar, paga com dor e fazei boas obras para pagar vossas dívidas. Libertai-vos e emancipai-vos da lei da causação. Daí, é claro, vem a importância de estarmos atentos a essas leis que tanto falamos aqui, do livre-arbítrio, da ação e reação, para que nós compreendamos como que está o nosso capital e o que devemos fazer para acumular esse capital interno. E o resumo em si desse passar o ensinamento, ele está totalmente objetivado dentro das leis, ensinar as leis. A Bíblia, ou esse livro, ou qualquer outro livro que traga um ensinamento, ele traz as leis, ele precisa trazer as leis. Porque não, de nada adianta eu trazer todo um livro e escrever uma história, mas essa história não falar sobre leis. Porque não tem evolução. O ser humano ele só evolui quando ele compreende, ou ele primeiro conhece as leis, depois ele cumpre as leis. Aí ele evolui. Então, esses 12 mandamentos, eles trazem como recurso para a pessoa evoluir. Então, são leis. E é claro, se você sabe que se você passar numa lombada eletrônica acima da velocidade permitida, você infringiu uma lei e vai ser punido. Mas está lá, mostrando. Sim. Mas você que infringiu. A lei está ali, ela vai aparecer quando infringir. Então, para darmos continuidade, passo a palavra para ti. Obrigado, Lincoln. Não se paga o karma apenas pelo mal que se faz, mas também pelo bem que não se fez, podendo ter sido feito.
Toda má ação é o mesmo que passar o cartão de crédito no comércio. É uma dívida que assumimos para pagar posteriormente. Quando a conta chega, se possuo o dinheiro, seja crédito, para pagar, quito a dívida. Se não possuo, pago com a dor, seja com juros. Quando uma lei inferior é transgredida por uma lei superior, a lei superior anula a lei inferior. Eu vou só trazer essa parte mais aqui de cima, até dessa lei inferior lava a lei... a lei superior lava a lei inferior, porque até nós comentamos algo sobre isso. Sim. Mas o importante aqui de se dizer que se eu faço mal, eu tenho que pagar por aquele mal. Mas eu também podendo ajudar, né? Vamos pegar o ensinamento em si, como a gente está fazendo. Eu tenho um conhecimento, mas não passo para ninguém. Então eu também sou punido pelo fato de eu não passar essa luz. Então tem Tive essa oportunidade e me abstive, né? Então... Sim. E é claro, se nós cometemos algo, é como a ideia do cartão de crédito. Eu deixei no crédito lá, mas uma hora chega a conta, então eu tenho que pagar. Mas eu esqueci que eu fiz essa conta. Isso que acontece para muita gente. Pega lá o boleto lá do cartão. Meu Deus, mas quando que eu comprei, onde que eu gastei tanto? Estava dormindo. Se não tivesse feito, não tinha chegado. Ou melhor, né? Melhor não comprar no crédito. Vou pagar à vista ali já no momento, com essa consciência. E da lei inferior transgredida por uma lei superior. Só uma correção, transcendida pela Transcendida. Tá, então uma lei inferior é transcendida por uma lei superior. Ela anula. Então, ou seja, se eu faço algo de errado, mas aquele algo que eu fiz infringindo lei foi para alguma coisa maior, então aquela lei ela é anulada. Colhemos o que semeamos. As boas intenções são sementes não plantadas. Somos avaliados pelas nossas obras, que devem ser concretas, claras e objetivas. Aí vem aquele velho jargão lá que se diz que o inferno está cheio de boas intenções, né? Pelo fato que elas são sementes não plantadas. Eu estou com elas no bolso, tenho intenção, mas não plantei. Então, não serve para nada. O mestre Texta Maior ele fala do equivocado sincero. Sim. Né? Eu tenho uma boa intenção ali, mas não quer dizer que eu estou na lei. Só está lá, está com semente. Exato. O objetivo das leis não é obrigar ninguém a tomar novas direções ou decisões, e, sim, orientar a direção e decisão para que sejam conscientes. Se decido algo no inconsciente, terei que assumir as responsabilidades das consequências, sejam dificuldades financeiras ou não. Devemos rever nossas atitudes. Se infrinjo a lei e não tenho crédito, vou para o banco dos réus, serei condenado. Sofrer a condenação consciente é anular a consequência. Reclamar é pedir para repetir a condenação. Então, colocando isso no nosso dia a dia, se alguém vem e me rouba algo e eu conheço as leis, por isso a importância de se conhecer as leis, claro, conhecer não quer dizer nada, eu preciso também cumprir. Se alguém vem me tirar algo, quer dizer que esse algo nunca foi meu, e sim que eu tirei de alguém. Então eu já anulei. Isso é consciência, coloca consciência. Agora, se eu reclamo que alguém me roubou algo, eu estou pedindo para repetir, reforçando aquela ação para ela se repetir em outro momento. As consequências da lei do karma não são vinganças. Essa lei não funciona por acaso ou determinada por outrem. Ela é pré-determinada de antemão por nós mesmos. Muitas de nossas reações são ações pré-determinadas pela epigenética, pela nossa herança genética, causadas pelas alterações, ou seja, infrações das leis na sequência de DNA.
e que se perpetuam nas gerações até que alguém assuma a responsabilidade das ações. Alguém que modifique os atos, melhore o DNA das futuras gerações. Aqui é bom fazer um apanhado, que quando se fala dessa epigenética, ou seja, toda essa geração que vem trazendo, ela traz os nossos pesos de coisas que não foram resolvidas. Então alguém decide, olha, eu quero resolver isso. Claro, ele vai passar pelas consequências, porque veio só somando-se as ações e não assumiu ainda as reações. Aí eu decido resolver. E isso inclui doenças, comportamentos, fragilidades, dogmas, também posso dizer assim que de traumas, né, de guerras ou outras situações que a gente vem trazendo. Aí alguém precisa assumir isso para que isso melhore essa semente aqui, porque a minha semente venha melhor lá. Então, Sim. Sou eu trabalhando naqueles 2 cromossomos etéricos, né, que de alguma forma vão modificar, vão fazer a própria modificação desses 2 e por consequência modifica-se os outros pares de cromossomos. sim. As consequências são, na maioria das vezes, um remédio, uma fresta de luz nos mostrando que devemos mudar nossas atitudes, modificando hábitos, combatendo debilidades e fortalecendo nossas virtudes. Deveríamos agradecer as consequências desagradáveis da vida. Justificar-se ou desculpar-se não vai modificar a consequência, pelo contrário, torna-se mais severa. Então aqui é esse momento, vou pegar o roubo, né? Então alguém vem e me tira algo, é uma fresta de luz, ou seja, algo me dizendo assim, olha, resolva, tem uma oportunidade. Daí que se eu reclamo, me justifico, me vejo como vítima, essa epigenética que eu falo, ela vai estar lá gravada. Cada um cumpre seu próprio destino. Existem pessoas que nascem em berço de ouro, enquanto outros são abandonados nas ruas. Se compreendemos as leis, não lançaremos olhares de exaltação ou pena, nem mesmo de julgamentos, mas de compreensão das causas que antecederam em um tornar-se rico e outro pobre. Se em uma existência passada fui uma boa pessoa, terei uma vida confortável hoje. Se fui uma pessoa má, viverei na miséria. Não existem vítimas no mundo. Liberte-se das leis através da morte mística. Dissolva os pensamentos do it, os quais inconscientemente infringem as leis. São atores cegos, prestes a atuar no mundo físico, causando más ações e, consequentemente, mais karmas. Eliminar o pensamento para liberar a consciência é nosso dever. Somente a consciência elimina as grades da mente. Aí eu trago o id como algo assim, todo momento que esses pensamentos infringem, como as leis elas não são visíveis, então é como se criasse grades nessa mente. Cada vez fica mais difícil de eu me movimentar. Aí eu vou ficando, ou seja, vivendo uma vida, posso dizer assim, artificial. Ela não é natural mais. Porque eu estou preso em situações e eu vou usar de artifícios para poder me movimentar. E quando eu elimino, eu vou eliminando essas grades. Então toda situação que eu percebo que eu estou fazendo de errado, eu vou eliminando, ou seja, eu vou melhorando, eu vou eliminando essas grades e eu fico livre. Ninguém me liberta, a não ser eu mesmo. Ser nós mesmos, sim. O sol é luz, calor, energia, melhora nosso humor, mas também nos ensina que não devemos ficar expostos sob sua luz por muito tempo, pois podemos obter queimaduras, problemas de visão, envelhecimento precoce, alergias, cânceres e etc. Ao mesmo tempo que o sol é luz do mundo, pode ser o próprio inferno para aqueles que não respeitam as leis. Assim como o fogo esparge luz, pode também purificar aqueles
que percorram o caminho largo e que não aceitaram mudar pelo amor. Então a questão das leis, elas servem para tudo, então para coisas que são boas, mas são boas, mas elas podem ser más também, porque eu descumpro as leis. A ideia do fogo aqui, o fogo ele é um auxiliar assim, do homem desde os primórdios, então ele ajuda no aquecimento, ele ajuda nas refeições, ele é pro calor, para várias coisas. Mas ao mesmo tempo, se eu não souber não respeitar, ele queima. Então preciso ter esse respeito. Então esse olhar para esse respeito pelas leis, ele é bem importante a gente compreender. E como a natureza ela é inteligente, ela deixa que você cometa os erros, mas ela corrige. Ela sempre traz a correção. E essa correção que nós não queremos. Sim. E daí quando você... É isso que é importante, porque quando você compreende, vai compreendendo essas leis, aí é claro, você vai se curando, você vai andando num caminho reto e assim por diante. Então, nós vamos encerrar aqui, Lincoln, por hoje esse capítulo. Então nós paramos aí na página 167. Agradeço aí a atenção de todos e até o próximo vídeo. Também agradeço a vocês que nos acompanham aqui nos nossos estudos. Até o próximo vídeo. Um abraço.